Fala galera, beleza? Vamos continuar a correção dos exercícios da apostila de matemática do 7º ano, Rio Educa. A versão é de 2024. Vamos lá? O conteúdo também, eu tenho uma playlist com o conteúdo do primeiro bimestre, se quiser fazer uma revisão. Tá? E agora nós vamos estar estudando agora os exercícios referentes ao segundo bimestre. Então a apostila vai estar toda resolvida aqui, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios número 15, 16 e 17, página 113, beleza? Mas antes de prosseguir com a correção, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o seu joinha, curta o vídeo, compartilhe, comente. Isso é muito importante para o engajamento do vídeo, para chegar a mais gente. Tá bom? Dá essa moral pro professor ali, tá bom, galera? Vamos lá, então. Aqui ele está pedindo para fazer a raiz quadrada de número negativo. Botou aqui uma atenção. Será que existe raiz quadrada de número negativo? Ele fez um questionamento. Vamos, antes de prosseguir responder a 15 a 16, relembrar aqui. Veja, qualquer número positivo elevado ao quadrado, ele é positivo. Vamos botar aqui, por exemplo, o mais 3. Ó, mais 3 ao quadrado, se a base ela é positiva, a potência, que é o resultado disso, vai ser positivo. Beleza? E se for negativo, professor? Qualquer número negativo também, elevado ao quadrado, ele também é o quê? Positivo, tá lembrado? Se a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser o quê? Positivo também, ó. Tá vendo? E também se for, colocando aqui, e se for o zero também, zero elevado ao quadrado também vai ser quando? Vai ser zero, que não vai ser negativo. Zero é neutro, beleza? Então, olha só, é possível no conjunto dos números inteiros elevarmos um número ao quadrado e encontrarmos um valor negativo? Então, ó, já mostrei para vocês. Se eu pego um número positivo, elevo ao quadrado, dá positivo. Se eu pego um número negativo, elevo ao quadrado, dá positivo. Se eu pego zero, que é o neutro, elevo ao quadrado, ele continua dando neutro. Então, ele consegue ser negativo? E aí? Consegue ser negativo? Não. Não é possível, no conjunto dos números inteiros, elevarmos um número ao quadrado e encontrarmos um valor o quê? Negativo. Aí ele faz o seguinte questionamento, então. Então, é possível, no conjunto dos números inteiros, determinarmos a raiz quadrada de um número negativo? Se a raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado vai dar aquele camarada que está lá dentro ali, que é chamado de radicando, então não vou conseguir. Se o número for negativo, eu não tenho como achar um radicando, né, que está ali dentro negativo. Por quê? Exatamente por causa disso. Se eu multiplico dois números positivos, dá positivo. Se eu multiplico um número aqui que é negativo, vai dar positivo também. Então, tem como você achar a raiz quadrada de um número negativo? Não tem. Então, olha, o que a gente pode escrever? Não é possível, pois não há no conjunto dos números inteiros nenhum número que, elevado ao quadrado, resulte em um número negativo, conforme a gente já viu aqui. Tá bom? Vamos fazer o exercício número 17, que é achar essas raízes aqui. Mas antes de prosseguir, é isso aqui que eu estava falando, aqui dentro. Esse aqui é o radicando, o 81 é radicando, o índice é 2, quando raiz quadrada não precisa colocar. Esse símbolozinho aqui é o radical e o resultado é a minha raiz. O que a gente estava falando é aqui, ó, tá vendo? Ó? O radicando é negativo. É aquele caso que ele estava falando lá. Tem como eu achar um número que multiplicado por ele mesmo, isso é, elevado ao quadrado, vai dar um número negativo? Não.
Então, de cara, eu já estou falando para você. A letra B aqui, ó, essa raiz quadrada, não existe. Só ela, professor. Só ela. Mas essa daqui, professor, que está negativa aqui. Mas o menos está do lado de quê? Está do lado de fora. O menos aqui está do lado de fora. Então, antes de a gente prosseguir, entendam bem o seguinte. Quando a gente está fazendo raiz quadrada, esse sinal negativo aqui do lado de fora do radical, que está do lado de fora, ele não está dentro do radical. Ele significa que aquilo ali é a raiz negativa do número A. E quando não tem sinal nenhum aqui, tá vendo? Não tem sinal nenhum. Aquele camarada ali vai ser a raiz o quê? Positiva do número A. Então, nós, quando estivermos trabalhando com raiz quadrada, sempre a gente vai ter que perceber se ele quer a raiz positiva ou se ele quer a raiz negativa. Neste caso aqui, ele está querendo a raiz o quê? Positiva. Nesse caso aqui, já falei para vocês que não existe. Nesse caso aqui, ele quer a raiz o quê? Negativa. Nesse aqui, ele quer a raiz positiva. Nesse caso aqui, ele quer a raiz positiva. E esse caso aqui, ele quer a raiz negativa. Então, antes de a gente prosseguir, para achar a raiz, que é o resultado, a gente tem que pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Já pensaram? Então, existem duas possibilidades para dar 81, já que a gente está trabalhando com números inteiros. É o 9 vezes 9, que é sinais iguais no resultado positivo. Então, mais 9 vezes mais 9 é igual a quanto? Mais 81, que é o que está aqui dentro. Mas é só ele que dá 81? Não. Se eu pegar menos 9 vezes menos 9, vai dar quanto? 81 também. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Aqui ele quer a raiz o quê? Positiva. Então, a raiz positiva vai ser o mais 9 ou vai ser o menos 9? É claro que é o mais 9, né? Porque ele quer a raiz positiva. Por que ele está falando que quer a raiz positiva? Porque não tem nenhum menos do lado de fora do radical. Então, qual vai ser a raiz de 81? Mais 9. E esse caso aqui? Opa, esse caso aqui o professor já falou. O menos está dentro do radical. Se o menos está dentro do radical, o que acontece? Não tem raiz no campo dos números inteiros. Então, essa raiz não existe. Por isso que ele botou no exercício, ó, quando possível. Neste caso aqui não é possível. E esse menos raiz de 81 aqui, menos. Então, ele está querendo saber o quê? Qual é a raiz negativa do 81? A gente já sabe que 81 é mais 9 vezes mais 9 e menos 9 vezes menos 9. Porque da regra da multiplicação, menos com menos dá mais. Mas como ele está querendo a raiz negativa, então menos raiz de 81 não é mais 9, é quanto? Ah, agora você entendeu quando esse menos está aqui, ó. Ele vai ser a raiz negativa de 81, que é menos 9. E esse caso aqui é a raiz positiva do 144. Primeiro você tem que saber qual o valor que multiplicado por ele mesmo dá 144. Tem que ficar testando, ó. 9, será que é 9? Não, 9 é 81, é mais. 10, 10 vezes 10, 100. 11, 11 vezes 11, 121. 12, então é o 12, tá vendo? Então vai ser mais 12 vezes mais 12 dá 144. E menos 12 vezes menos 12 também dá 144. Mas aqui vai ser mais 12 ou menos 12? Mais 12. Por quê? Porque ele quer a raiz positiva do 144. Então vai ser quanto? Mais 12. E aqui, ó, é aquele mesmo teste, ó, tá vendo? Ali deu 12. E aqui para a raiz quadrada de 400, caramba, será que... Pô, 12 vezes 12, 13, 169, 14 vezes 14, 196, 15 vezes 15, vai testando. Você vai chegar que isso aqui vai ser 20 vezes 20.
Mas é só 20 vezes 20 positivo? Não, é mais 20 vezes mais 20, que mais com mais dá mais, sinal positivo, e menos 20 vezes menos 20, que também vai dar positivo. Mas aqui vai ser mais 20 ou menos 20? Mais 20, porque ele quer o que nesse caso? A raiz positiva de 400. Entenderam? E agora aqui? Ele quer a raiz positiva ou a raiz negativa de 484? Ele quer a raiz negativa. Então, você vai ter que ficar testando de novo. 20 não é, porque é um pouco maior. 21, 441, 22. Opa! 22 vezes 22 vai dar 484. Ou menos 22 vezes menos 22, que vai dar quanto? 484. Mas nesse caso, você vai botar aqui mais 22 ou menos 22? Menos 22, porque ele quer a raiz negativa de 484. Beleza, galera? Vamos terminar por aqui. Vejo vocês no exercício número 18 e 19.